de março, considerado pelo mercado, vamos dizer assim, o mês das mulheres, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Todos os anos, quando se comemora essa data, quando se começa a discutir muito sobre isso, sobre a importância da mulher na construção da sociedade, sobre o papel da mulher, e aí é interessante que você se depara com várias propagandas nos homenageando. Pelo menos nesse mês de março, parece que as pessoas passam a nos olhar de forma diferente. É como se as mulheres passassem a ser notadas. Eu sou sincera, eu não gosto disso, porque ser mulher é algo desafiador na sociedade, não agora, mas desde os primórdios, ser mulher é desafiador. Então, comemorar um dia como o Dia da Mulher, ou um mês como o Mês das Mulheres, eu acho bem incipiente. Não quero aqui dizer que as mulheres são melhores do que os homens, que as mulheres merecem ser homenageadas todos os dias, mas, acima de tudo, nós precisamos ser respeitadas. Eu penso que um dos maiores problemas que vem acontecendo hoje em relação às mulheres é essa total falta de respeito com a mulher. E eu quero começar contando um pouco sobre a minha vida, e eu acho que contando sobre a minha vida vocês vão entender por que eu inicio a fala não gostando desse ato de comemoração de um dia ou de um mês, o mês das mulheres. Porque, desculpem quem está me assistindo, mas eu vejo muita hipocrisia nisso. Mas eu sou a professora Sônia Pires, sou professora aposentada, vou agora no dia 30 de maio deste ano completar 53 anos de idade, tenho 3 filhos, o meu caçula tem 18 anos, a minha do meio tem 28, o meu mais velho faz 30 agora em abril. E a minha vida foi muito difícil, minha jornada foi muito difícil, como de muitas mulheres de Diamantina, de Mato Grosso, do Brasil, do mundo inteiro. Tudo para a mulher é mais difícil. Eu comecei na carreira como professora menor de idade, numa época em que, como na falta de professores habilitados, eu, enquanto professora leiga, começo a ministrar aula naquela época para crianças que eram consideradas como dementes, retardadas. A gente usava esse termo, é horrível, né? Mas isso há 30 e poucos anos atrás. Crianças com dificuldade de aprendizagem, com alguns problemas mentais, sim, mas que jamais poderiam ser chamadas de retardadas. Porque de retardadas elas não tinham nada. Mas naquela época era esse o termo que se usava. E eu sem formação nenhuma iniciei essa carreira. E eu deixava muito claro que eu jamais seria professora. O meu sonho, que eu creio que é o sonho de muitas mulheres, na época jovens, negras, pobres, que era o meu caso, além de negra, pobre, moradora de favela, morei muito tempo em favela, fui criada no Rio de Janeiro. O sonho era ser advogada criminalista. Nossa, eu até ensaiava, sabe? E eu tinha certeza que eu ia ser advogada criminalista. Nem chegar a fazer o curso de Direito eu cheguei a fazer. Acabei ingressando na carreira de professora de uma forma muito despreparada, né, sem formação nenhuma, e nunca saí dessa carreira. Comecei menor de idade, dali eu acabei mudando do Rio de Janeiro por problemas familiares. Minha mãe teve um problema de saúde muito sério, nós tivemos que ir embora, fomos para o estado de Minas Gerais. Eu sou mineira, inclusive, sou da cidade de Governador Valadares. Moramos ali 1 ano e pouco, e nesse período um primo nosso, que morava em Jauru, Mato Grosso, na época Jauru estava começando a ser desbravado.
vamos dizer assim. Não havia uma estrada, uma rua em Jauru que fosse asfaltada. E meu primo era vice-prefeito lá. E ele chegou na cidade onde nós estávamos, em Minas Gerais, e nos convidou para vir para o Mato Grosso. E eu vou ser sincera para vocês. Quando eu estudava no Rio de Janeiro, uma época que eu lembro até hoje, nós estávamos estudando um livro de geografia, e aí o professor, ele era professor de geografia e professor de história. Então, ao mesmo tempo que ele trabalhava geografia, ele trabalhava história, dependendo do que ele estivesse falando. Mas naquela época ele não sabia nem o que era interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, e ele já fazia isso. E ao trabalhar ali o assunto de geografia, ele começou a falar sobre Mato Grosso, e a gente via nas fotos onça, cobra, jacaré. Meu Deus, o que é isso? Que lugar horrível! A jacaré deve comer as pessoas naquele lugar, né? E de repente, anos depois, o que acontece comigo? Minha família recebe um convite para vir embora para o Mato Grosso. E aí eu entrei em contato com meus amigos no Rio de Janeiro e eles disseram: você vai para Mato Grosso? Menina, lá a onça come as pessoas. Falei, uai, vou fazer o quê, né? Eu ainda era menor de idade. Eu tinha na época 17 anos. Falei, minha família quer ir, vai ser melhor, nós vamos ter terras, né? Meu pai quer trabalhar, lavouras, e vai ser melhor. Parece que Mato Grosso é um estado bem melhor para se viver. E aí chegamos aqui. Chegamos aqui no dia 13 de dezembro de 1986. Eu nunca vou esquecer essa data, porque quando eu cheguei na rodoviária de Cáceres, meu Deus, o que era aquilo? Eu que sempre vivi em cidade grande, quer dizer, eu saio do Rio de Janeiro, passo um tempo ali em Minas, uma cidadezinha pequena, mas eu estava acostumada a ir para lá nas férias, então eu sempre tive a convivência com cidade grande. De repente eu me deparo com Cáceres, já não mais como uma cidade que eu estava passeando, mas uma cidade em que eu pensei assim, Jauru deve ser igual a isso aqui. Eu falava assim, igual isso aqui, né? Meu Deus, Jauru é igual isso aqui. Nossa, isso aqui é feio demais. Desculpa os carcerenses que estiverem me ouvindo, viu? Não tenho nada contra Cáceres, tá bom? Meu filho mais velho é carcerense, a minha filha do meio é carcerense também, tá? Mas eu vou ser sincera, eu cheguei e levei um choque de realidade muito grande. E ainda não era a cidade onde nós íamos morar. Quando eu cheguei em Jauru, em 30 dias eu entrei em pânico, porque eu nunca havia morado em zona rural. Aquilo para mim foi uma prisão, eu pensei que eu ia enlouquecer. Em 30 dias eu saí de casa e fui para a cidade. Ali o meu primo me ofereceu o cargo de supervisora municipal das escolas de zona rural. Eram 42 escolas na época. Se não me falha a memória. Se eu estiver errando, talvez seja um pouquinho menos, né? E eu achei interessante. Eu no Rio de Janeiro eu já ministrava aulas particulares, eu já trabalhava mesmo na área da educação, para mim não teria problema nenhum. Só que eu ainda não tinha a formação. Eu já era técnica em contabilidade, havia feito 2 anos de nutrição e saúde, mas eu não tinha magistério. Eu resolvi fazer magistério. Na verdade, em Minas Gerais eu tinha feito 1 ano de magistério. E aí em Jauru existia aquele Logos 2. E eu fui fazer esse Logos 2. Por sinal, um curso maravilhoso na época. Era um curso que formava você a nível de professor, a título de magistério. Fiz o Logos 2, fui supervisora municipal ali. Um belo dia, um amigo chegou até mim e disse assim, olha, estão abertas as inscrições para o vestibular da FUCUC, que era a Fundação de Ensino Superior de Cáceres, porque a UNEMAT, ela não era a UNEMAT. Hoje você tem a Universidade do Estado de Mato Grosso, mas antes era uma fundação municipal. Vestibular, passei e não teve jeito não. E fui fazer pedagogia. Sabe, gente, esse momento de Cáceres foi um momento muito difícil para mim. Eu vim embora de Jauru sozinha, sem conhecer ninguém em Cáceres. A minha primeira noite em Cáceres, eu dormi no banco da praça.
foi uma situação muito constrangedora. E eu lembro que eu passei quase 30 dias indo para a faculdade, sem comer absolutamente nada, uma fome desesperadora. E eu dormia pelos cantos, sabe? Às vezes dormia na casa de um colega, assim. E a minha mãe conseguiu entrar em contato com uma pessoa que, infelizmente, faleceu no ano passado. E ela disse assim, não, eu conheço muito a Terezinha, tia dela, eu posso hospedá-la na minha casa. E aí, graças a Deus, né, a falecida Maria Mafra, a professora Maria Mafra, cedeu um espaço na casa dela que eu pudesse dormir. Porque na verdade eu só dormia, eu passava o dia inteiro andando procurando emprego. Eu ficava morrendo de vergonha de ficar na casa de uma pessoa que eu não conhecia. E dando toda uma despesa para ela? Não, nem pensar. E aí eu não comia, chegava de novo na faculdade com uma fome desesperadora. Era na base do lanche e olhe lá. Um belo dia uma amiga chamada Elzira, uma nordestina, ela disse, você não quer ir lá em casa? Vamos lá em casa. E eu fui. E ela não me chamou simplesmente para bater papo. Na verdade ela me chamou para me oferecer um jantar. Gente, eu comi tanto, eu suava de tanta fraqueza. Meu Deus, eu me acabei de tanto comer, porque a fome era terrível. E ela sabia que eu estava nessa situação. E ela começou a me chamar todos os dias. E aí eu já comecei a ficar com vergonha, né? Parei de ir na casa dela. Nesse intervalo, eu consegui um emprego na prefeitura de Cáceres, eu ministrava aula na zona rural. Só que, como contratada, eu fiquei um tempo sem receber. Continuei morando ali com a professora Maria Mafra e ficando sem receber, você imagina, eu não tinha conhecimento com as pessoas, né? Quem que eu ia pedir dinheiro? Minha família não tinha como me ajudar na época. Na verdade, era eu que tinha que ajudá-los. Eu lembro uma vez que eu passei, assim, eu andando ali na Avenida 7 de Setembro, ali em Cáceres, se Cacerense estiver me ouvindo aí, e eu passei em frente a uma churrascaria. Eu lembro como se fosse hoje, não preciso nem fechar os olhos. Aquele cheiro gostoso do churrasco. Eu cheguei, pedi um copo d'água, tomei. A menina me perguntou, a senhora vai almoçar? E eu disse, não, já almocei. A barriga roncava, urrava de fome. Não, já almocei. E saí. Saí, fui trabalhar, fui para a faculdade. E assim foi minha vida durante um bom tempo. Eu fiquei mais ou menos uns 90 dias trabalhando sem receber. Aí depois, quando eu comecei a receber, as coisas foram melhorando. Aí saí da casa dessa professora, aluguei uma peça ali no quintal dela, depois fui comprando móveis devagar, fui ministrando aula para crianças já na cidade, não mais na zona rural. A primeira escola que eu trabalhei na cidade foi a Escola Estadual São Luís. Ali foi um divisor de águas na minha vida. Ali eu percebi, é isso mesmo. Eu tenho que ser professora, eu não posso mais deixar essa profissão. E eu fui me envolvendo com sindicatos, com partido político. Durante muitos anos militei em sindicato, em partido político e como professora, militando também em vários movimentos, sempre acreditando que mudar o mundo, né? A gente já ouviu e já leu muito essa frase, né? Eu quero mudar o mundo. Se eu fizer algo de bom, já vai ajudar para que esse mundo seja melhor. Eu não sei se eu pensava dessa forma. Eu acho que eu era meio rebelde, sabe? Eu pensava que tudo tinha que ser pela força, pela violência. Eu era uma pessoa muito agressiva, no sentido até das palavras mesmo. Eu lembro que eu fui a primeira presidente do diretório acadêmico, Diretório Central dos Estudantes, DCE, da Unemat, que ainda não era Unemat. Eu tenho uma história com a Unemat de 4 anos ali. Né? Nós passamos por todo aquele processo de mudanças de nome, não só enquanto acadêmica, mas também enquanto sociedade civil, né? Enquanto moradora de Cáceres. Eu cresci muito
na universidade, muito mesmo. E a participação nos movimentos me fez entender quem realmente eu era. E naquele momento eu entendi assim, olha, eu sou uma pessoa responsável pela construção de uma sociedade melhor. Nossa, como eu lia, eu devorava livros, o Capital, Marx. Então eu acho que eu devo ter lido assim, tantos livros de Marx, de Hegel. Tudo caía à minha mão, sabe? Sempre gostei muito de filosofia, sociologia, e ali eu fui me encontrando enquanto uma pessoa extremamente ativa politicamente. Até um dia eu me envolvi numa situação assim, muito perigosa até. Eu lembro que a gente não chamava de reitor, eu não lembro, acho que era diretor que nós chamávamos, Mário Vidal, diretor da faculdade. Gente, vocês acreditam que em plena reunião com inúmeros acadêmicos, eu saio no meio daqueles acadêmicos e digo, olha, nós queremos a cabeça do diretor na bandeja. Eu lembro que na época o vice-governador olhou para mim assim, essa menina é louca. E o falecido doutor Antônio Fontes era prefeito da cidade. E eu lembro que ele bateu no ombro dele e disse assim, acho que era Edson Freitas o nome do vice-governador, se não me engano. Bateu no ombro dele e disse assim, ó, com essa daí você vai devagar, porque ela é louca, louca. Trabalhei um tempo com o doutor Antônio, um respeito assim, absurdo pelo doutor Antônio Fontes, um prefeito que ficou marcado na história da minha vida. Se um dia eu conseguir chegar a um cargo político eletivo, eu quero seguir muito dos passos do doutor Antônio Fontes, porque eu vi no doutor Antônio Fontes um político honesto, um político que realmente queria fazer algo pela cidade de Cáceres. E a minha vida foi muito tumultuada nesse sentido, né? Logo, quando eu estava quase terminando o curso, eu engravida do meu mais velho, e eu ainda era interina. E a vida de professora interina em Mato Grosso não mudou nada. Hoje eu vejo aí muitas pessoas que ainda são contratadas, eu vejo o sofrimento deles e às vezes quando eles conversam comigo, eu fico ouvindo e eu me vejo neles. Eu fiquei mais de 8 anos como interina. É um sofrimento, um descaso. O governo de Mato Grosso trata o professor contratado como material descartável. E isso não é de agora, isso é desde 1986. Porque foi quando eu cheguei nesse estado. Poucos anos depois, 2 anos depois, eu estava já na rede estadual. Primeiro eu fui para a rede municipal, depois eu fui para a rede estadual. Eu passei meses sem receber, envolvida direto com greves, com movimentos grevistas para uma melhoria de salário da educação, uma melhoria de condições de trabalho. Gente, que absurdo! E aí, hoje, quando eu vejo os meus colegas do sindicato praticamente brigando pelas mesmas coisas, eu fico pensando, como que isso vai mudar? E nesse momento foi muito difícil para mim, porque grávida, sem receber, eu lembro que o diretor da escola, ele sempre fazia tipo uma marmitinha para mim, né, da merenda, porque sobrava, e ele me dava, olha, você tem que se alimentar bem, você está grávida. Quantas pessoas me ajudaram ali em Cáceres, né? A minha mãe, ela foi para o Rio de Janeiro, de manhã, uma cidade grande. Né? Meu pai ainda era vivo, meu pai era pescador profissional, e eu acho que ele entrou em depressão, sabe? Na época eu não entendi muito o comportamento do meu pai, porque ele parou de pescar, ele ficava deitado o tempo inteiro e a gente não tinha o que comer. Eu lembro que um dia eu devia estar mais ou menos com 5 meses de gestação do meu mais velho, e a gente não tinha nada, nada, não tinha um óleo, não tinha um arroz, não tinha nada. E aí a minha vizinha da frente, ela sabia, ela pegou, chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho esse arroz aqui, ele não é muito bom não, ele é muito quebrado, mas já dá. Eu até respirei, falei, ai, glória a Deus. Eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer esse arroz sem óleo, sem alho, sem sal? Ai, meu Deus, né? Mas depois eu pensei, não, mas o que importa é que tem o arroz, pelo menos eu vou comer o arroz.
Aí quando eu fui pra cozinha pra fazer, ela chegou com eu acho que era um tipo pacu seco. E ela falou, ó, não é muito não, mas já dá pra uma mistura. E eu peguei aquele peixe e eu coloquei na panela, que eu nunca fui boa de cozinha, até hoje, sou péssima. E eu passava na panela, coloquei a panela no fogo e colocava o peixe, mas ele estava seco, então não tinha como soltar óleo, né? E eu ficava, gente, podia soltar um óleo aqui, porque aí eu aproveitava para refogar o arroz. E como eu vi que não saía óleo mesmo, eu fui e joguei o arroz ali, e ali eu misturei e fiz aquele arroz com aquele peixe seco e comi muito. Foram momentos muito difíceis da minha vida. Eu passei muita fome durante uma época da minha vida. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Porque a fome não tirou de mim a dignidade, não tirou de mim os sonhos, não tirou de mim a vontade de vencer. Pelo contrário, a fome me confrontou, a ponto de eu sempre dizer, eu vou vencer. Eu não vou ficar nisso a vida inteira. Eu morava numa casa muito feia. E toda vez que chovia, havia uma fossa do lado e essa fossa transbordava. Então vocês imaginam o que acontecia. Todos aqueles dejeitos entravam na casa. E eu grávida, quase para ter o meu filho, e eu andando pela casa, com a casa inundada. Todas as vezes que chovia era isso. Mas eu não tinha como sair dali. O aluguel dali era super barato. Eu não conseguia pagar um aluguel mais caro do que isso. Mas eu não tinha vergonha. Porque havia algo em mim que só muitos anos depois eu fui descobrir o que era. E logo a gente vai chegar aí. Havia algo em mim que me dava uma força tão grande. E quando eu via aqueles dejeitos assim, na cozinha, no quarto, eu andando no meio daquilo, eu não esmorecia. Eu não desistia. E o tempo foi passando, eu fui melhorando de vida, meu filho nasceu, lindo e maravilhoso, hoje ele vai fazer 30 anos, um menino um homem, muito inteligente, funcionário público federal efetivo, logo estará se formando em 2 níveis superior. Eu me casei, né? E na época o meu esposo era funcionário público federal, tive minha filha. Antes de me casar, aconteceu um fato assim que me marcou durante 14 anos, que foi a perda do meu pai. O meu pai ele era alcoólatra. Sabe aquela expressão que as pessoas usam assim, ele não bebe, ele come com farinha? Pois é, meu pai era assim. Nossa, como ele bebia horrores. Ele quase nos matou. E eu não estou falando matar no sentido de nos destruir emocionalmente, que isso, lógico, a bebida faz isso, mas ele quase nos matou mesmo. Por diversas vezes meu pai tentou nos matar por causa da bebida. E um belo dia eu falei, olha, quer saber? Já que ele fala que gosta tanto de mim, então eu vou ficar de mal dele. Ou seja, eu não vou conversar com ele. Porque aí ele vai ver que eu não estou conversando com ele, e eu vou falar pra ele, eu só volto a conversar com o senhor se o senhor parar de beber. E eu fiquei 6 meses sem conversar com meu pai. Eu estava namorando com o meu primeiro esposo, e o meu primeiro esposo é negro. E o meu pai, negro, dos olhos verdes, racista ao extremo, deixou muito claro que eu jamais me casaria com um negro. E um belo dia, ele chegou, eu estava deitada no sofá assistindo televisão, e ele começou a falar comigo e eu não respondi. Ele me perguntava as coisas e eu não respondia. Ele se ajoelhou na minha frente e ele disse assim, minha filha, pode casar com ele, pode casar com esse vacilé, falou até o nome errado. Eu deixo, tá? Mas fala comigo. E eu não falei, fui dura. Lembra que eu comentei com vocês da questão da agressividade e tal? Pois é, eu era bem firme, nem olhava pra ele.
Aí ele falou, tô indo pescar. Aí, quando eu voltar, vou trazer peixe, nossa. Eu, né? E ele nunca voltou. No dia 31 de agosto de 1991, a minha mãe me dá a notícia que o corpo do meu pai foi encontrado debaixo do barco dele, entre os rios Sepultuba e Três Dedos, parece que é esse é o nome, não lembro direito. E na hora eu dei um grito e perdi a voz. Fiquei muitas horas, não sei, não lembro quantas horas sem falar. Minha mãe sabia, coitada, se ela providenciava o funeral, ela se preocupava comigo. Me levaram pro pronto-socorro e o médico disse, olha, ela não tem nada, foi um choque que ela levou e ela está em trauma. Assim que ela sair desse trauma, ela vai voltar a falar. Pode levar para casa, me deram calmantes, tá? Não sei se foi no outro dia, não lembro direito, eu voltei realmente a falar. Só que aí eu passei 14 anos da minha vida, de uma forma muito clara na minha mente, que eu tinha sido culpada da morte do meu pai. Que se eu tivesse falado com ele naquele dia, que ele me pediu perdão, talvez ele não fosse pescar. Talvez ele não morresse ali. Ele morreu muito jovem, ele morreu aos 51 anos de idade. Um homem muito bonito, alto, forte. E foi terrível para mim. Porque eu não sei se você consegue imaginar 14 anos em que a alegria foi roubada. Porque eu não conseguia. Eu não conseguia ser verdadeiramente feliz. Eu tive filhos durante todo esse percurso, mas nem isso conseguiu trazer de volta a alegria. Até que um dia eu estava tendo um outro relacionamento e essa pessoa estava num problema de depressão muito forte. E uma professora, eu já ministrava aula aqui em Diamantino, eu mudei para Rosário Oeste, morei em Rosário Oeste, eu acho que uns 10 anos da minha vida. Amo Rosário Oeste, eu falo que Rosário Oeste é a cidade do meu coração e Diamantino é a cidade do meu milagre. Eu, conversando com ela, o nome dela é Marina, não sei nem se ela de repente pode até estar nos assistindo. Marina, um beijo, um abraço para você. Ela, cristã, protestante, e ela disse assim, olha, eu queria que você conversasse com a minha pastora. Aí eu falei, minha filha, eu odeio crente. Se eu puder, eu pego tudo enquanto é crente, eu ponho dentro do Maracanã e eu explodo. Ela levou um susto. Meu Deus, o que você tem contra crente? Eu falei, porque é uma raça que não vale nada. Aí ela falou, mas eu sou cristã, protestante. Eu falei, você me desculpa, mas então você é uma exceção, porque crente pra mim não presta. Glória a Deus para ver a Marina, viu? Que ela continua insistindo. Não, vai lá, ela vai fazer uma oração pro seu esposo. Eu nem era casada com ele, nós tínhamos um relacionamento. Aí quer saber de uma coisa? Eu falei, eu já não aguentava mais essa vida, né, que eu estava levando ele com uma depressão terrível. Eu falei, não vou levar. E fui. Eu lembro como se fosse hoje. Ela morava, eu falo morava porque nem existe mais esse prédio, ali no Porto, aonde hoje é a Fatec Senai. Aí chegando lá, eu expliquei, né, eu vim aqui, porque a Marina, não, eu tô sabendo, né. Ela disse que a paz do Senhor, eu não dei a paz pra ela não. Não, quem dá paz é crente, eu sou crente. Bem sem educação eu na época, né. E eu falei, olha, eu trouxe ele aqui pra senhora rezar por ele, né, orar, sei lá como que vocês falam, né, e eu vou ficar por aqui. Essa pastora olhou para mim e disse assim, eu quero orar com você primeiro. Eu falei, eu? Não, dona, a senhora está enganada. Eu vim por causa dele. Eu não tenho nada para orar. Eu estou ótima e não tenho nada. Eu falei, não, tudo bem. Eu sei que você não é cristã protestante, você pode fazer a sua oração normal e eu vou fazer do meu jeito. Você aceita? Gente, eu percebi que aquela mulher não ia me deixar em paz. Porque essa, para mim, era uma das piores características do crente, a insistência, né?
Falei, tá bom, a senhora pode fazer aí a oração da senhora, aí que eu vou fazer a minha. Aí eu comecei, Ave Maria, cheia de graça, vai com nós, tal. E ela começou a fazer a oração. E em determinado momento eu parei. E aí ela disse pra mim assim, quer dizer, eu sei muito bem que não, hoje, né? Eu sei muito bem que não era ela. Ela falou, há 14 anos, você não sabe o que é alegria. Quando ela disse isso, eu olhei pra ela, pensei, que macumba que é essa? Não foi sua culpa. Aí eu gelei, gente. Falei, como assim? O que a senhora está querendo dizer com isso? Não foi sua culpa. Era o momento dele. Ele tinha que partir. Eu desabei. Porque aquela mulher estava falando da morte do meu pai. Aquela mulher estava contando a minha vida para mim. Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo, né? E eu comecei a tremer. E ela falava, pode ficar calma. A partir de hoje, você vai voltar a ser feliz. Mas você precisa se perdoar, porque você não teve culpa. E foi a mais pura verdade. A partir daquele momento, a minha vida começou a mudar muito. Muito mesmo. Eu já ministrava aula aqui em Diamantino, nas faculdades integradas de Diamantino. Eu comecei a ministrar aula nas faculdades integradas de Diamantino em 1998. Eu vinha de Rosário para cá, a gente vinha de van, né, às vezes de ônibus ou carro próprio. E eu fui começando a entender coisas que para mim não tinha explicação. Eu fui recuperando a alegria. Eu fui viver de verdade. Que aí eu percebi que aqueles 14 últimos anos eu não tinha vivido. Eu tinha levado a vida. Deixa a vida me levar. Eu acho que foi assim. E foi acontecendo uma transformação aqui dentro, sabe? Eu continuei tendo várias dificuldades, sim. Continuei tendo problemas, sim. Eu lembro que eu fui diretora em Rosário Oeste, na escola 25 de junho. Nossa, eu amava ser diretora daquela escola. Nós construímos salas de aula, fazíamos feijoada, estrogonofe, churrasco, tudo para conseguir dinheiro para construir sala de aula. Você vê, construir sala de aula, né? Responsabilidade do governo e a gente fazendo isso. E que em alguns lugares ainda acontecem, viu? Se nós educadores não fizermos, infelizmente o poder público não faz. E eu nem sei como a gente faz para que eles façam, porque já se tentou tudo. Tantos movimentos, tantas reivindicações e a gente continua tendo problema na área educacional. Mas a minha vida foi tomando um novo rumo. Em 2005, eu saio de Rosário Oeste, eu estava fazendo mestrado em gestão em Assunção, no Paraguai. Eu saí de Rosário Oeste e vim para cá. Sabe como que eu vim para Diamantino? Eu tinha um corsinha branco e eu coloquei a minha mudança dentro desse corsinha branco. Porque eu vendi praticamente tudo que eu tinha. Então, assim, roupas, algumas vasilhas, livros, porque os meus livros eu nunca deixei para trás. Podia mudar quantos lugares fosse, mas os meus livros eu jamais, até hoje, eu ainda tenho muitos, apesar de já ter perdido muitos de emprestar e as pessoas não devolverem, né? Mas os meus livros sempre eram o meu tesouro. E eu vim embora para Diamantino, em 2005. Os meus filhos mais velhos, eles estavam em cárcere, estudando, porque eles já tinham terminado a 8ª série, naquela época até a 8ª série, aí depois era o segundo grau, porque agora tem 8º ano, 9º ano, né? Então, eles foram para cárceres, foram estudar lá, porque infelizmente
2000, início de 2000, aí 2000, 2001, 2002 até 2005, nós ainda tínhamos muitos problemas de professores qualificados, né? Principalmente na área de química, física, biologia, e eu falava, não, vocês precisam ir para uma escola que tenham professores que realmente sejam formados na área, porque vocês vão prestar vestibular e vocês vão fazer uma faculdade pública, porque eu fiz faculdade pública, vocês também têm que fazer pública. E glória a Deus, foi isso que aconteceu com eles, né? Eles fizeram os dois, o mais velho está terminando e a do meio fez o FMT, a médica veterinária, está terminando o mestrado dela. E o pequenininho, deixei com o pai e vim embora. Vim pra cá, com o corcinho lotado, cheio das minhas bugigangas. Eu já ministrava aula na FID mesmo, consegui a remoção. Trabalhei na Escola Serra Azul, trabalhei no Plácio de Castro, trabalhei na Escola Lucida Facchini, trabalhei na Escola Nilson Maria de Magalhães. Só não trabalhei lá no Portinho, né? Mas nas outras escolas que existiam na época, escolas públicas estaduais, todas eu trabalhei. Aprendi muito, nossa, fiz tantas amizades, meu Deus. A maioria, graças a Deus, todos aposentados já, né? Porque nós merecemos. E fui caminhando. Nesse 2005, no finalzinho de 2005, uma aluna muito insistente, hoje ela mora em Trivelato, ela vivia me chamando, professora, vamos pro culto? Eu falei, rapaz, essa menina não sabe quem que ela está chamando para culto. Ou a raiva que eu tenho de crente, menina me chamando para culto. Apesar de eu, né, ter tido aquela bênção, daquela pastora ter me ajudado a romper um ciclo terrível da minha vida, mais de 10 décadas, perdão, mais de uma década, né? Mas eu ainda continuava uma resistência muito grande em relação ao protestantismo. E aí eu resolvi, pela parar de me convidar, resolvi conhecer a famosa PIB. Era uma igrejinha pequenininha. Né? Fui para lá. Quando eu cheguei lá, o pastor da época era o pastor Aguinaldo. E eu lembro muito bem que eu disse para ela, olha, se aquele negrinho me chamar para ir lá na frente, que esse papo de aceitar Jesus, você vai ver o escândalo que eu vou fazer aqui. Não, professora, pode ficar tranquila, ele não vai fazer isso com a senhora. Eu falei, acho bom não fazer mesmo, porque eu não vou. Sabe o que eu fazia? Eu ia nos cultos, porque ela insistia tanto, eu ia com ela com as roupas mais provocantes possíveis. Nunca ninguém me chamou a atenção. O pastor me tratava assim, sabe? E eu comecei a gostar. Falei, gente, não é que esse povo crente até que tem as qualidades? Acabei indo no tal do encontro com Deus que eles faziam. E ali foi um outro marco, uma transformação total na minha vida. Aí eu fui entender aquela voz. Lembra quando eu comecei, que eu falei que tinha uma voz que não me deixava desistir, tinha uma voz que mesmo eu passando fome, gravidez terríveis, todas as minhas gravidezes foram complicadíssimas, todos os meus filhos nasceram de 8 meses, porque eu não consegui, na época, depois no terceiro filho que foram descobrir o porquê que eu não conseguia levar uma gravidez até o 9º mês. E aí eu descobri de quem era aquela voz. Quem é que falava para mim, siga em frente? Quem é que me dava tanta força? Foi aí que eu conheci Jesus. E aí a minha vida realmente foi transformada em todas as áreas, todas. Eu tinha uma vida muito desregrada. Gostava de beber. Eu era metida, hein? Só no uísque. Ia lá pro Vila dos Parecidos e tomava uísque. Eu chegava, o garçom já sabia. Eu disse sempre da professora, eu, professor Carvalho, se você estiver aí nos assistindo, um abração para você. Leninha, povo da FID, nós íamos. Eu lembro quando o Magal tinha ali o restaurante e a gente cantava, quer dizer, cantava entre aspas, né? Porque eu de cantar não tem nada. Eu acompanhava a turma e sempre bebendo. E quando eu tive esse encontro, que mudou totalmente a minha vida, eu sempre fui muito intempestiva, né? Sempre fui daquela, não tinha 880 comigo. Não tinha meio termo, na verdade, para mim, né? Era 8 ou 80. E eu falei, não, se é para mudar a vida, então nós vamos mudar tudo. Parei de beber imediatamente. Não tive quase que mais envolvimentos com homem nenhum, porque eu era
divorciada, né? E esse segundo relacionamento que nasceu no terceiro filho eu não fui casada. E eu comecei a falar, Deus, é o seguinte, já que o Senhor transformou a minha vida, então o Senhor dá um jeito aí de arrumar um marido pra mim, né? Porque não dá pra ficar sozinha, não. Foram 6 anos, eu incomodava aqueles irmãos ali o tempo inteiro. Falava, olha, eu quero casar, não dá, não aguento mais. E fui levando minha vida, estudando, trabalhando muito. Meu filho menor veio para morar comigo, acho que ele estava com uns 2 anos e pouco. Morei em tantos lugares aqui em Diamantino, mas eu tinha um sonho. Porque eu sempre, quando eu estava com os meus pais, a gente sempre morou em casas grandes. E casas nossas, não casa alugada. Eu falava, olha, eu quero ter minha casa. Em Rosário tinha minha casa, né? Eu quero ter minha casa, só que agora eu quero ter uma casa grande. Agora, professora, por mais que eu ministrasse aula na FID, né, mas professora pública, da rede pública estadual, todo mundo sabe o salário que é, né? Ainda mais que eu só tinha especialização. Como é que eu ia conseguir comprar uma casa e casa grande? Sempre foi isso muito claro na minha cabeça. E um belo dia Deus me deu essa casa, né, que é a casa onde eu estou. A casa que eu sempre pedi, a casa grande. E Deus foi me dando muitas coisas, sabe? Deus foi abrindo muitas portas para mim. Eu não vou dizer para vocês que minha vida virou um mar de rosas, até porque a mais bela rosa, ela possui inúmeros espinhos. É por isso que ela é tão bela, que você quase não consegue pegá-la, de tantos espinhos que ela tem. Mas foi diferente, sabe? Muita coisa mudou. Eu deixei de fazer coisas que para mim não convinha mais, continuei lutando pelos meus ideais, mas só que agora a luta era diferente, porque a minha luta passou a ser, eu preciso trazer as pessoas para esse lugar que eu estou agora, que é um lugar de paz, em meio à tempestade. Eu vivia alucinada, vivia transtornada, e depois dessa transformação espiritual, acabou o transtorno. Os problemas continuaram, mas eu agora tinha paz no meio desses problemas. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Lembram da passagem do barco, dos discípulos no barco, e os discípulos gritam, mestre, nós vamos morrer, né? E ele simplesmente diz, acalma-te, tempestade, e acaba tudo. E eles falam, quem é esse? Que até o mar obedece? Então, eu estava vivendo ainda em muitas tempestades, mas eu estava calma, como até hoje eu consigo ser. Por pior que seja a situação, eu consigo ter calma, eu consigo ter paz, porque foi uma guinada de 360 graus na minha vida. Né? E eu continuei trabalhando, terminei o mestrado no Paraguai, e quando estava para defender, já tudo pronto, eu passo no mestrado da UFMT, falei, e agora? Vai lá defender ou faz o mestrado no Brasil? E aí conversei, na época, o doutor Luiz Augusto Passo, meu orientador, ele disse, não, deixa pra lá, você termina, começa aqui, faz daqui, que é válido em todo lugar, depois você vai para o doutorado, e o meu sonho, né, era o doutorado. Ah, então tá bom. E acabei, não fui defender, né, e fiz o mestrado na UFMT. Fiz o mestrado em movimentos sociais. O meu orientador foi o doutor Luiz Augusto Passo, uma pessoa maravilhosa. Um beijo pro senhor, doutor Passo. Saudades. Terminei esse mestrado, tentei o doutorado logo de cara, não consegui. Depois, acho que um ano e meio, nesse período eu fui para a Europa, em 2012, eu fui para a Europa representando o estado de Mato Grosso. Fui, na verdade, apresentar a minha dissertação lá e, ao apresentá-la, no Brasil eu já tinha, meu trabalho já tinha sido indicado para publicação e lá também eles fizeram a sugestão que eu publicasse, que eu escrevesse um livro. E realmente eu escrevi, né? Sou autora de um livro individual, coautora e organizadora de mais 2 livros de coletânea. Tenho uma missão de escrever agora o meu segundo livro individual, que eu estou postergando faz tempo, né? Mas eu preciso terminar isso, é uma missão. Então hoje eu fico
olhando para tudo isso, e aí por isso que eu comecei de forma agressiva a minha fala, será que tem mesmo um dia da mulher? Será que a gente está correto em colocar o mês de março como mês das mulheres? A minha história não é diferente da maioria das mulheres trabalhadoras. A minha história é a história de milhões de mulheres que contribuem de forma direta para a construção da sociedade. Então não é o dia 8, não é o mês de março. Todos os dias são dias de mulheres que lutam. Eu me aposentei, mas eu não parei de trabalhar. Antes de me aposentar, Deus me deu eu digo que é um dom, porque eu nunca fui delicada. E de repente Deus me dá uma saboaria. E eu hoje faço sabonetes, faço aromatizadores, faço produtos delicados. Fico pensando, eu fazer produtos delicados? Eu falei, nossa, como que Deus é tremendo, né? E essa saboaria, ela veio no momento certinho. Porque muitas amigas que aposentaram, elas entraram em depressão. Voltaram a trabalhar imediatamente porque não aguentavam ficar em casa. Como eu já comecei a saboaria antes de me aposentar, então vocês imaginem, né? O que é um trabalho artesanal? O trabalho artesanal é horas e horas ali, você debruçada sobre aquele produto. Não tem como você entrar em depressão. É impossível, não tem jeito. Tem dias que eu vou dormir 3, 4 horas da madrugada e eu não vejo a hora passar. E ainda para melhorar a situação, no ano de 2019 eu fui convidada para fazer um pequeno quadro no programa do Célio Moraes, meu irmão Célio Moraes. Eu coloquei o nome de Mulheres Sábias. E comecei ali, 15 minutinhos, a fazer uma fala. Aí chegou 2020, nós tivemos a questão da pandemia, fui candidata a vereadora, tive 139 votos, muito obrigada às 139 pessoas que votaram em mim. E eu fui convidada por ele para ter um avanço nesse programa, ao invés de 15 minutos para 1 hora. Aí hoje, no mês de fevereiro, nós retomamos o programa e todos os domingos, às 10 horas da manhã, você tem Mulheres Sábias na União FM, frequência 104.9. Um programa que é feito por mulher, para a mulher. A gente discute vários assuntos. Agora mesmo, no domingo do dia 7, nós teremos um programa especial voltado para as mulheres, onde várias mulheres vão estar ali contando suas experiências e através dessa narração, incentivando e motivando muitas mulheres que, devido a essa pandemia, muitas mulheres estão se desesperando, se angustiando, entrando em depressão, porque hoje eu estava até conversando com uma amiga minha, a professora Dani, que é a coordenadora do Plasma, uma profissional impecável, apaixonada por ela, admiradora dela. Ela estava falando, Dani, você como socióloga, você sabe que a mulher, ela é coluna, sabia? Todo mundo fala que o homem é o provedor e tudo, ele é mesmo, mas a coluna é a mulher. Você quer ver um exemplo? O homem adoece. Bem, a mulher cuida e tal, e a vida continua. Adoece a mulher em casa, para você ver, a casa para. Ninguém faz nada, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o que fazer. Ela é a coluna. Nós mulheres precisamos entender isso. Nós somos coluna. Nós não fomos colocados nessa terra para ficarmos nos bastidores. Mas a gente só precisa ter um pouco de cuidado. Porque esse discurso também tem um lado um pouco perverso. Porque aí muitas mulheres acham então que ela tem que ir para frente, que ela tem que gritar, que ela tem isso, que ela tem que aquilo. Olha, eu começo a olhar pela ótica de Débora, uma personagem bíblica. O povo de Israel passou pelo tempo de juízo durante 400 anos. E esses 400 anos, 40 anos, quem foi juiz foi uma mulher. Então 10% desse período foi dada autoridade a uma mulher. E a principal característica que eu vejo em Débora é que ela foi uma mulher que nunca almejou poder. Ela era uma profetisa. Débora ficava debaixo de uma palmeira dando conselhos tanto para homens quanto para mulheres. Pessoas vinham se aconselhar, reis vinham se aconselhar com ela.
Mas ela nunca almejou poder. E por que Deus colocou então Débora como juíza sobre o povo de Israel? Por várias características, mas uma delas foi por isso. Ela não almejava o poder. Ela fazia isso. Ela fazia o bem. Ela era uma mulher muito correta, uma mulher muito firme, porque ela era uma mulher extremamente submissa à palavra de Deus. Então hoje o que eu quero deixar para vocês, em homenagem a esse dia comercial que a sociedade colocou como Dia Internacional da Mulher, é que nós possamos ser o que somos, fazer o que nós fazemos, mas sem você achar ou você querer ou você fazer isso porque você quer, porque quer ter poder. Você não precisa fazer dessa forma. O que você precisa é fazer. O que você precisa é se deixar ser usada por Deus. O que você precisa é fazer o bem sem olhar a quem. O que você precisa é não se corromper. O que você precisa é ser autêntica, sincera, verdadeira. A verdade acima de tudo. Eu quero parabenizar todas as mulheres. Dizer para vocês que nós somos coluna. Nós viemos para este mundo para gerar. Não é só gerar filhos, mas para gerar situações, para gerar atitudes, para gerar sonhos. Mulher sonha. É difícil um homem dizer que sonha. Ele sonha, mas não como a mulher. A mulher é que se preocupa em ter uma casa bonita, bem arrumada, ter seu filho bonitinho, penteadinho, roupinha bonitinha, o marido arrumado. A mulher sonha. E ela não fica só no sonho, ela batalha por esse sonho. Porque Deus colocou em nós essa vontade, essa determinação. E nós não precisamos lutar por poder. Nós já temos poder. Entendam isso. Nós já somos poderosas. Nós já somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos fala isso em Romanos. Então, mulheres, se vistam desse poder, se vistam dessa vitória. E vamos trabalhar. Vamos lutar. Vamos ajudar as pessoas. Vamos fazer o que nós tivermos de fazer. Mas sem se preocupar com essa questão de ascensão. Quem tem que nos honrar, e a melhor e maior honra, é a honra de Deus. Porque o que Ele nos dá, ninguém tira. Não adianta um homem te honrar, porque esse mesmo homem que te honra, a mesma língua que fala o bem para você, ela também fala o mal. Mas Jesus não. Jesus diz, você é filha amada. E Ele não volta atrás, porque a palavra dele não muda. E Ele nunca nos abandona. O livro de Hebreus nos ensina muito isso. Então que vocês possam ter isso como mensagem. E já que é para comemorar, vamos comemorar o nosso dia, né? Já que o mercado colocou esse dia como o Dia da Mulher, vamos comemorar. Parabéns para nós que temos a convicção de quem somos. Parabéns para nós que sabemos qual é a nossa verdadeira identidade. Nós somos mulheres vencedoras, independentemente aonde você esteja. Se você estiver agora assistindo e a sua situação está difícil, você está passando por problemas complicadíssimos, eu quero te dizer, você é vencedora. Você é vencedora. Sabe, deixe aquela voz que falou comigo há anos e anos atrás, que não me deixou sucumbir, deixe essa voz te ajudar. E eu tenho certeza que você vai vencer. Ok? Até mais. Foi um prazer conversar com você.